refletir naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O tema dessa ministração é: onde estás? Onde estás? Todos acharam? Gênesis capítulo 3, eu vou ler do verso 8 ao verso 10, e a gente talvez precisa ler um pouco mais, mas o nosso corte do nosso estudo nessa noite é do verso 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que estava pelo meio do jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Até o verso 10, e eu vou andar um pouquinho mais. Verso 11, e Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi você comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me desse por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então nós lemos do 8 até o 11. O que nós estamos trabalhando esse texto sobre o tema onde está? E essa é a pergunta-chave, aonde Deus pergunta para Adão: aonde você está? Queria refletir com vocês essa pergunta que o Senhor está fazendo, e hoje o Senhor também pergunta para nós: aonde você está? Onde você está? Talvez você diga aqui, né? Primeiro, eu estou aqui. Mas o Senhor, naturalmente, que não está pedindo aonde você está do ponto de vista geográfico. Ora, foi Deus que fez o jardim. Foi Deus que fez toda a terra. Será que Deus, então, não tinha capacidade de saber onde o homem estava? Quando ele visita o homem, e aí o texto vai dizer que toda virada, aqui na minha versão diz, quando a brisa soprava, no final do dia, o Senhor ia ter com o casal todos os dias. Olha que privilégio a gente ter literalmente a presença do Senhor. E por falar em presença literal, é a primeira vez na Bíblia, uma vez que nós estamos no capítulo 3, onde aparece então a primeira teofania. Teofania, o que significa teofania? É dar a presença humana. Aqui o texto diz que Deus visitava Adão. E Adão não estranhava. Isso era uma coisa corriqueira. Por quanto tempo Deus visitou o homem? Por exemplo, quando a gente lê o texto de Gênesis capítulo 3, a gente não consegue ter ideia, nenhum teólogo corajoso o suficiente de bater o martelo e dizer: não, aqui é 1000 anos depois da criação. Ninguém consegue chegar à conclusão quanto tempo depois que Deus fez Adão. Alguns vão especular que da criação de Adão até a criação da Eva se passou-se muitos séculos. Alguns vão defender essa tese. Eu não consigo defender essa tese porque eu só consigo ficar preso no que está na Bíblia. E a Bíblia não me diz quanto tempo. A Bíblia não diz assim: 1000 anos depois que Deus criou Adão, ele fez então Adão cair no sono, e da costela de Adão fez Eva. A gente não consegue saber. O fato é que Deus, quando fez toda a terra, encheu a terra de aves, de plantas, dos seres, fez Adão. E o texto vai dizer que Adão estava só, e Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Eu costumo brincar e dizer que Adão deve ter dado nome a todos os bichos. Imagine só, pegou ali uma planilha, aqui zebra, cavalo, ovelha, e depois que ele terminou o serviço, ele pensou: pô, e agora? E eu brinco também dizendo que Adão deve ter visto o casal vaca, boi, cachorro, cadela, que é o nome correto, né? A gente diz cachorra, mas na verdade é cadela. E ele começa então, e aqui eu imaginando, não é o que está na Bíblia, é eu imaginando. Ora, todos os animais têm um par. E cadê o meu par? Cadê a minha cara metade? Cadê a fêmea igual a mim? E ele não acha. E o texto vai dizer que Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Então faz Adão adormecer, e da costela de Adão faz Eva. E eu brinco também imaginando como foi a cara de Adão quando ele despertou. Imagine só, um belo dia Adão dorme, e quando ele desperta, ele olha, quem estava olhando para ele? Eva. Eva estava ali, olhando para ele. Eu acho que ele deve ter ficado muito contente. Finalmente ele tem uma companheira, ele tem com quem falar, porque vai falar o quê? Com os animais? Embora
Aqui no texto bíblico diz que a serpente era o animal mais inteligente, mais astuto, e Eva conversou com a serpente. Daí nós temos uma boa lição: não converse com as cobras, nunca dá certo. Eva conversou com uma cobra e se deu mal. Não converse com cobra, porque sempre vai dar coisa errada. Brincadeiras à parte, o texto então não diz, mas o fato é que, dado o momento, Adão veio primeiro, Adão recebeu as ordens primeiro, e depois então é que veio Eva da costela de Adão. Aqui nós estamos no verso 8, aqui, irmãos, eles já tinham um bom tempo. Há outra dificuldade de entender esse texto de Gênesis, porque muita gente diz, olha, Adão e Eva só tiveram filhos depois que caíram em pecado. Não é verdade, porque a primeira ordem de Deus a Adão e Eva, alguém lembra qual foi a primeira ordem? Alguém lembra? Alguém arrisca? Hã? Fala, seminarista. Qual é a primeira ordem que Deus disse? Crescer e multiplicar-se. Tem que multiplicar. Como é que multiplica? Pois é, precisa fazer filho, né? Muitos. Para encher a terra, muitos filhos. Deus deu a ordem, então, a Adão e a Eva com relação à multiplicação, mas a ordem de não comer o fruto proibido deu só a Adão. Adão, porque ele veio primeiro. No verso 8, nós estamos pegando um corte dessa história e o texto começa assim: ouvindo o homem e também ouvindo a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, ouvindo os passos. Imagine alguém andando no mato, andando num lugar onde tem a folha seca. Clac, clac, clac. E os dois, o texto diz que os dois ouviram. Por isso que nós vamos falar então da teofania, ou seja, a manifestação pessoal de Deus. Eles foram privilegiados porque eles viram Deus, diferente dos demais personagens da Bíblia, como Moisés, como tantos outros, né? Jeremias, quando foi chamado, ele entrou no Santo dos Santos e Deus se manifestou para ele e ele então ficou com medo. Ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador e vivo no meio de um lugar de gente pecadora, e eu vi Deus, eu vou morrer. De fato, ninguém podia ver Deus. O próprio Moisés, quando recebia as ordens, era uma tenda do encontro separado das tendas do acampamento. E ele então tinha esse privilégio de ver Deus face a face. Mas o texto está dizendo que Deus visitava então esse casal todos os dias na virada do dia, quando a brisa então soprava. E o texto diz que tanto ele como sua mulher ouviram os passos do Senhor, que andava, não era apenas um espírito que pairava, eles escutavam os passos do Senhor que andavam então naquele jardim. E no verso 9, o Senhor chamou os dois. Chamou o homem e perguntou: onde você está? Repare, ele não chamou o casal, ele chamou o líder, ele chamou aquele que ele colocou primeiro. Portanto, homens, o Senhor vai requerer de nós também aquilo que ele deu para nós. Ele deu para você, homem, uma companheira. Homens, vocês estão cuidando dessa companheira? Ele vai requerer de você. Ele vai chamar cada um de nós pelo nome e vai dizer: você está cuidando da sua companheira que eu te dei? Verso 9, mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está você? E de novo, voltamos à pergunta inicial. Ele não está perguntando aonde ele está. Tipo, você está em que árvore? Você está próximo aonde? Deus conhece, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe tudo e conhece tudo. Ele está perguntando onde você está, que você está fazendo coisa errada. É essa a pergunta que ele está dizendo. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, então, é que todo homem deve estar em algum lugar. Não importa onde você está em algum lugar. Seja do ponto de vista físico, agora você está aqui no templo da Nibis. Daqui a pouquinho você vai estar em casa. Um pouco mais vai estar na cama. Um pouco mais vai estar no chuveiro. Um pouco mais vai estar no metrô, ônibus, carro. E um pouco mais vai estar dando, né, batendo ponto lá no seu trabalho e cumprimentando seus colegas de trabalho, e vai estar cumprindo expediente, e cada momento você tem que estar em algum lugar.
Só Deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. De maneira que nós estamos sempre em algum lugar. Não importa onde você está. Lá onde você está é a sua presença. O homem, então, tem que estar em algum lugar, seja na matéria, seja no espírito. É certo que Deus sabia onde Deus estava. Ele queria apenas que o homem, então, assumisse o seu erro e que se arrependesse e que tornasse uma posição ou retornasse à posição inicial. Essa pergunta, quando Deus faz, é onde você está? É com relação a Ele, com relação a Deus. Onde você está em relação à minha santidade? Aonde você está em relação a onde eu te coloquei? Deus deu para Adão um jardim, um lugar maravilhoso. Alguns teólogos vão defender a ideia de que Adão era o jardineiro, o cuidador. Alguns vão dizer que ele foi dado a ele a missão de plantar as árvores. Embora o texto diga que foi Deus que fez todas as árvores. O máximo que eu entendo é que, no máximo, ele fazia a poda das árvores. Mas quem plantou foi Deus. Quem criou o jardim foi Deus. Alugava ali uma roçadeira, né, Fábio? E ó, fazia a manutenção ali daquele jardim. O trabalho de Adão era fantástico. Ele não cansava. Os animais não o comiam, ele não tinha que ficar com medo. Até que a cobra entrou no circuito. Mas até então, leão, onça, ele tinha comunhão. Ele não tinha falta de água, nem de comida, porque a ordem é coma de todos os frutos do jardim, com exceção de 2 árvores. Alguém lembra o nome dessas 2 árvores? Vamos fazer a exceção EBD aqui. 2 árvores estavam no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore é do quê? Da vida eterna. Deus disse, você pode comer de tudo que eu plantei aqui. Pode pegar o mamão, o maracujá, o abacaxi, a melancia, pode pegar todos os frutos. Mas não pegue exatamente daquelas 2, nem toque, nem rele. Então o homem não tinha problema de comida, ele não precisava plantar para comer. Imagina o tamanho dessas frutas. Imagina a qualidade da água. 0 poluição. Ele não precisava matar nenhum animal. Ele tinha abundância. A sua esposa era a sua companheira. Eva fazia os gostos de Adão. Porque Deus deu uma missão a ela. Ela era a sua companheira, sua auxiliadora. Tudo que eles faziam de igual. Irmãos, que maravilha se você tem uma esposa que lhe acompanha em todas as coisas. Alguém? Não vou fazer essa pergunta. Porque sua mulher gosta de uma coisa, tu gosta de outra. Se bem que eu conheço aqui uma esposa aqui que anda até de picape, até de trator. Se eu gosto de Jeep, se eu gosto de picape, Gilza, por exemplo, não anda no meu carro. Que nunca sabe dirigir meu carro. Quer dizer, o dia que eu passar mal, infartar, eu vou morrer em casa. Porque ela não vai conseguir dirigir se tiver só meu carro ali. Mas imagina a alegria de um homem se essa sua esposa lhe acompanhasse tudo. Vamos ver futebol? Vamos. Vamos escalar uma montanha? Vamos. Vamos pescar? Vamos. Vamos saltar de paraquedas? Vamos. Mas que coisa boa. Você não precisa nem de amigos. Você não precisa de parceiro. A minha parceira faz tudo o que eu quero. E do jeito que eu gosto. Somos parceiros. Não é assim hoje em dia, né? O sujeito casa. Eu mesmo digo. Você vai perder metade das coisas que você fazia. Futebol, esqueça. Só quando ela autorizar. Ah, eu tô errado, meus irmãos? Sair na balada à noite. Viu, meu Bruninho? Fica esperto aí, viu? Ó quem vai te dar as ordens ali, do teu lado ali, ó. Porque a vida é assim. Você não pode chegar pra tua esposa na sexta-feira, 5:30 para 6 horas, amor, daqui a pouquinho tô chegando com 5 amigos meus em casa. Tá perdido, como é que é? Sem avisar, em cima da hora. Mas se fosse com Eva diz, pronto, fechou. É fulano, meu amigo também. Adão era feliz. E a gente brinca que Adão era feliz por diversos aspectos. Muita gente já começa a dar risada porque o primeiro ponto positivo qual é, irmãos? Muitos vão dizer que Adão era feliz porque não tinha sogra, sogro. Não, Adão não tinha. A sogra não ligava, ó, minha filha, tô indo final de semana, viu, seu divino? Eu tô chegando segunda-feira aí, de viagem, vou ficar quanto tempo? 2 meses, misericórdia. 3,
Adão não tinha isso. Outra coisa que Adão não tinha: cunhado. O sofá era só de Adão. O que Adão colocava na geladeira era só de Adão. Um cunhado não abria a geladeira, gastava. Adão não tinha que prestar dinheiro para ninguém, não, porque não tinha cunhado, essas coisas. Adão era um homem feliz. Adão tinha uma companheira perfeita. Adão tinha uma ordem: multiplicar, encher a terra. Como é que enche a terra, irmãos? E Eva gostava. Eva não tinha esse negócio: estou com dor de cabeça agora não, estou com cólica. Não. Vamos. Eu estou aqui sendo bem explícito para que você entenda exatamente o que o texto está dizendo. Você vai ver, irmãos, que uma das punições, lá no verso 14, olha aí. No verso 13, o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, no verso 14, olha a sua Bíblia. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Verso 16, atenção agora para vocês, mulheres. E a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Amém? Amém, irmãs? A irmã não quer dizer amém, não. Eu me recuso. Pastor está dizendo que o homem vai mandar em mim. O homem vai. E pior, o seu desejo vai ser para ele. Uma coisa interessante aqui é que Deus diz assim: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Irmãos, os homens naturalmente que não sabem disso, mas as mulheres que teve bebê, aqui nós temos duas mães que acabaram de ter bebê. Foi fácil a gravidez? Foi de boa? Não enjoou, não vomitou? Dormiram a noite toda? É um tal de vai no banheiro, não pode comer, não pode ir em tal lugar. Parabéns, vocês ganharam isso por desobedecer a Deus. Isso é de Deus, sofrimento na gravidez. Mas se fosse só na gravidez, estava tudo certo. Um enjoo aqui, um embrulho ali, um contratempo aqui. Não foi só na gravidez. Ele diz assim: com sofrimento você dará à luz ao filho. Então quem faz cesariana, teoricamente não sofre. Não sofre na hora, mas paga o preço durante 40, 50. Ela e o marido e a família e todo mundo paga o preço. Inclusive sogra, mãe, todo mundo tem que ficar cuidando. Isso aqui é castigo de Deus. É o que diz a Bíblia. Deus castigou a serpente, a mulher, e depois também fez ao homem. Verso 17. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará o quê? Espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que ela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Que palavra difícil de ouvir. Por que isso? Por causa da desobediência. Desobediência. Foi o primeiro pecado do homem, ele desobedeceu. E não foi por falta de instrução. Ele teve Deus, não era nem um pastor, não era nem um apóstolo, não era ninguém, era o próprio Deus em pessoa. Ele estava instruindo, ele deu de tudo. Mas nós, irmãos, nós temos essa dificuldade às vezes de reconhecer. Nós, filhos, temos essa dificuldade. Meu pai já faleceu, minha mãe já idosa, e agora que eu também já estou caminhando, já com a barba branca, hoje é que eu consigo reconhecer os sacrifícios que minha mãe e meu pai tiveram para me sustentar e para me educar e para todas as coisas. Mas, em via de regra, nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos. Adão e Eva tiveram, então, o melhor professor, o próprio Deus. Deus deu o jardim
Será que esse jardim era bonito? Todas as vezes que o Senhor fez alguma coisa, o texto diz, e ele viu que era bom. O melhor jardim, as melhores frutas. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ir no Ceasa, onde distribui as frutas aqui na Bahia. E lá em Lauro de Freitas, talvez em algum lugar da cidade, aqui no Imbuí tem isso. Ali perto do mercado tem o pessoal que vende frutas, e são frutas selecionadas. A laranja, aquela laranja Bahia de umbigo é linda, linda. Todas as frutas têm assim uma beleza. Eu fico pensando, imagine como eram essas frutas antes. O tamanho desse cacho de uva, como é que devia ser esse morango, como é que devia ser essas frutas, porque Deus tudo que fez e viu que era bom. Mas nós não reconhecemos. Não importa o quanto Deus faz para nós sempre vamos dar um jeito de querer desobedecer. O fato é que Adão, juntamente com Eva, e aqui nós temos que estabelecer uma confusão que muitas dizem, olha, por causa de Eva, às vezes os homens, né, pela ignorância, acusam as mulheres e dizem, olha, por causa de você. Não, não é por causa de Eva. Eva de fato comeu, Eva de fato deu ouvidos à serpente. Mas se Eva deu ouvido à serpente, o marido deu ouvido a Eva. E o texto vai dizer que eles comeram conjuntamente. Adão não estava trabalhando, Adão não estava pescando, Adão não estava longe fisicamente de Eva. Quando Eva recebeu então aquela proposta, quando a serpente diz, é verdade que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Eva não era nem para dar assunto. Eu te conheço, ó. Vamos embora, não vou conversar com cobra não. Não parece estranho conversar com uma cobra? Se bem que tem muita gente que conversa com gatinho, com cachorro, tem gente que conversa com samambaia, tem gente que conversa com tanta coisa, mas enfim, não era para ter conversado. E ela para conversar. Quem estava do lado? Adão. Adão não era para dizer, ô esposa, ó, cessa o papo, não conversa não, vamos embora. Conversar com a serpente. E a serpente faz uma provocação. Não é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma? Ela disse, não. Ele não foi assim. Não. Ele disse que nós podemos comer de todas as frutas, menos a que está no jardim, ou no centro do jardim. E o diabo diz, você sabe por que você não pode comer? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Despertou nela o desejo de conhecer, de superar. Aliás, esse desejo de ser como Deus é exatamente o mesmo desejo que o profeta Ezequiel conta na queda de Satanás. Satanás, um dia, Lúcifer, ele disse no seu coração, ele não fez, ele só pensou, um dia eu vou ter o meu trono igual a de Deus, e eu vou reinar no alto monte dele. Ele só pensou, porque ele pensou, ele caiu, e com ele levou 1/3 dos anjos do céu. É o mesmo desejo. E o que fez Lúcifer? A mesma coisa com ela, fez a mesma proposta para ela. Você sabe por quê, ser humano, que você não pode tocar nessa fruta? Porque o dia que você tocar, você vai ser igual a Deus. Despertou nela o desejo de se equiparar com Deus. E você vai conhecer o bem e o mal. Inclusive nessa parte, nesse fragmento de frase, ele não estava errado. De fato, quando ela comeu, ela conheceu o bem e o mal. E ela tomou aquele fruto. E ela comeu conjuntamente e deu para o seu esposo. Imediatamente, seus olhos começaram a enxergar tudo, o bem e o mal. E a primeira coisa que eles perderam foi a inocência. A primeira coisa, eles se encontraram nus. Imediatamente, ao ouvir os passos de Deus no jardim, o que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Porque nós estávamos nus. Quem te disse que estava nu? Você passou, quem sabe, séculos nu aqui e nunca foi problema. Por que agora você tem que esconder as suas partes íntimas? De manhã eu disse da fase de inocência das crianças. Quem tem bebezinho, seu bebezinho vai ficar nu na sua frente, na frente de qualquer pessoa. A partir do momento em que a criança, já quando chega uma visita, ela está nua na frente do pai, da mãe, dentro de casa. Alguém bate na porta, e é alguém entrando, uma visita, é um parente, se essa criança correr para se trocar ou para se esconder porque está nu, ali nós já sabemos o corte, já não é inocente. Foi assim que aconteceu com o homem. O homem entendeu que estava nu, vamos esconder as partes. E Deus disse,
Você andou me desobedecendo? Você fez o que não era para fazer? E olha o que o homem fez. Ele respondeu: eu fiquei com medo, porque eu estava nu. E Deus perguntou no verso 11, olha a sua Bíblia, quem disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu proibi? Em vez dele dizer aqui, ó, no verso 11, em vez de Adão se jogar no chão e dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu fiz bobagem. Senhor, eu não devia ter escutado minha esposa. Eu sei que o Senhor deu a ordem só para mim. Eu estou errado. Eu estou... Não. Sabe o que ele fez? Ele fez o que eu e você fazemos. Coloca a culpa. A mulher que tu me deu. Já percebeu que você nunca está errado? Já percebeu que na história que você conta, você sempre é a vítima? Você nunca está errado. Sempre o outro. No máximo, ainda que alguém lhe esprema e você não tem para onde correr, você diz, fui eu, mas eu só fiz porque me provocaram. Eu só respondi mais alto porque ele me ofendeu. Você nunca admite o que Deus está perguntando, aonde você está em referência a mim. Eu andava com você, Adão. Eu lhe visitava todos os dias, eu lhe fiz um jardim. Eu lhe dei tudo, Adão. Aonde você está em relação a mim agora? Você está distante de mim, você se afastou, você está se escondendo de mim. E ele, em vez, ali era a grande oportunidade dele de arrependimento. Ali era para ele se jogar no chão, era para dizer, verdade, Senhor. Eu estou longe do Senhor. Eu estou nu, eu estou acabado, me perdoe. Eu não vou mais fazer isso. Não, manteve a pose, nariz empinado, orgulhoso. Não. Em outras palavras, o Senhor é aqui o culpado. Porque o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor não manda essa mulher, eu estava de boa. A gente inverte. De desobediente, de pecador. A gente coloca Deus como errado. E assim a gente vai com as pessoas. Faz com as pessoas assim. Não, foi você. É você. Eu nem errei tanto assim. Quando Deus pesa a mão sobre nós falamos, o Senhor está me pesando a mão demais. É mais um sinal que você, além de não ter reconhecido no começo, continua não reconhecendo. A mulher que tu me deste, diz ele. Foi a mulher que tu me deste, por companheira que me deu o fruto e eu comi. Olha que fraco esse homem. Olha que fraco esse líder. Olha que fraco, não é homem suficiente para dizer, fui eu. Eu errei. Senhor, ela, além de fraco, ainda jogou a mulher na fogueira. Era para ter assumido o B.O. e dizer, fui eu. Senhor, me castigue. Deixa a Eva lá, ela realmente foi fraca, eu ouvi ela, eu não interrompi ela, eu não cortei essa conversa com a serpente. Me puna e proteja a mulher. Nem protetor foi. Um homem fraco. E assim somos nós. Na hora que a coisa aperta, irmãos, farinha pouca, meu pirão primeiro. O ser humano é assim, né? A gente aponta o erro. É mais fácil apontar o erro do outro, ainda que eu seja o primeiro culpado. A gente corre, a gente não quer admitir, não. Onde você está? Então, nessa noite, nós temos que responder essa primeira pergunta para Deus. Aonde que você está em relação a Deus? Você é um imitador de Deus? Você é um seguidor de Deus? Você é quando eu digo Deus, eu estou me referindo a Jesus. Você faz o que Jesus faz? Pastor, eu só não faço porque as pessoas me perturbam. Eu só não faço. Não é mais fácil você admitir nessa noite que você, de fato, nós somos pecadores? Não é errado. Eu não, como diz o outro, eu não valho nada. É eu. Ainda que me provocaram, mas eu aceitei a provocação. Eu que irei. Eu que fiz. É eu. Onde você está nessa noite? Deus está perguntando para você. Segundo ponto que eu quero destacar aqui. Todo homem tem que estar em algum lugar, certo? Ao contrário, alguns homens estão onde não deveria estar. Esse é um outro ponto que eu quero destacar aqui desse texto. Eu queria lembrar vocês, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, verso 1, vocês lembram que Davi, o rei Davi, um homem zeloso, valoroso, nasceu para ser guerreiro, grande homem, não tinha medo de nada, nem mesmo do gigante. Ainda quando criança, demonstrou sua valentia derrubando o Golias. Ele se tornou rei, ele conquistou a cidade dos Jebuseus,
ele colocou então a capital, saindo de Hebrom, ele estabeleceu a sua capital, então agora em Jerusalém, ele trocou o nome, venceu o exército dos jebuseus, e agora disse, isso aqui é Jerusalém, a capital. E com a tomada do palácio do rei dos jebuseus, ele recebeu então o palácio prontinho, e no período em que os soldados deveriam ir para as guerras, ele não foi. Os seus soldados precisavam de um capitão, precisavam do seu rei à frente, mostrando, mas porque ele então agora conseguiu aquele palácio, ele agora estava desfrutando da sua riqueza, e ele não foi. E todo mundo sabe o que aconteceu? Um belo dia ele vai na sacada para ver a vista da cidade, e mais abaixo ele vê uma mulher fazendo então a limpeza da purificação. Como é o nome dessa mulher? Betseba. Ela estava fazendo os banhos de purificação porque ela estava no período menstrual. E o rito era tomar vários banhos durante o dia. Acontece que esse rito levava pelo menos 7 dias. E por que eu sei que ele olhou 7 dias? Porque ele conhecia o rito, ele foi um belo dia e olhou. Quem sabe até se escondeu atrás da cortina e ficou olhando. O texto não diz isso, eu que imagino. E viu o ritual. Ele sabe que o próximo ritual é às 3 horas. Às 3 horas está ele olhando. Amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Ele não errou uma vez só. Não foi um... Sabe, às vezes você leva o olhar para um lugar que não era para olhar e você tira logo. Sabe, homens, quando você está andando na rua e vê uma mulher com o corpo se mostrando, qual é a posição de um homem, de um servo de Deus? Mesmo que você olhe, tira os olhos. Passou por você, continue com o seu olhar lá no infinito. Nunca faça assim. Não deixe nenhuma vez isso acontecer. Porque Davi viu a primeira, viu a segunda, isso vai aumentando, vai disparando gatilhos. Imagine só, talvez homens e mulheres têm as suas necessidades, quem sabe não atendidas no dia a dia, e uma olhada, um pensamento dispara gatilhos, e você à noite sonha com isso. E amanhã você vai, quem sabe, andar na mesma rua, no mesmo horário, quem sabe sonhando encontrar a mesma pessoa. O inimigo já se instalou no seu coração. Davi estava num lugar onde ele não deveria estar. E não foi só Davi, não. Não foi só Davi, não. Você lembra de Pedro, o apóstolo Pedro? Mateus 26, 58. O discípulo de Jesus seguia Jesus de longe. Depois que Jesus foi preso, todo mundo correu e ele seguiu Jesus para saber o que ia acontecer. Se sentou ao redor dos escarnecedores e o Salmo 1 diz que aquele que é santo, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e ele tem prazer na palavra do Senhor, e ele não se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Mas Pedro foi. Pedro seguiu na desculpa que estava lá indo investigar, e lá foi perguntado para ele 3 vezes, por acaso você não é também um dos seguidores? Ele disse, não, eu não. E o galo cantou, quer dizer, a corneta tocou. E ele mentiu 3 vezes. Pedro não era para estar lá. Onde você está hoje, nessa noite, em referência a Deus? De Deus para você, você está onde? Você está longe de Deus? Você está no lugar onde Deus pediu para você estar? Ou você está igual Davi, no lugar onde não era para você estar? Você está como Pedro, pecando, sentando na mesa dos escarnecedores, no lugar onde não era para você estar? Onde você está? Onde você está? Você está seguindo Jesus de longe, como Pedro? De longe. E quando alguém lhe confronta, você diz, não, eu não sou crente, não. Não, não sou esse negócio de crente, não sou crente, não. Ou você está seguindo Jesus de perto, seguindo, olhando como ele faz e também imitando o que ele faz. Você está no lugar correto ou você está no lugar errado? O pecado envergonha a gente. Quando a gente erra, olha eles aqui, ele diz, eu tive medo. Eu tive medo. O pecado envergonha a gente. E a primeira coisa que nós fazemos, irmãos, é se esconder. Isso a gente tem aqui na prática da igreja aqui, no dia a dia. Quando um filho seu faz alguma coisa errada, ele não brinca mais, ele não sorri mais, fica lá no quarto escondido, né? Quebra lá uma louça, não diz nada.
E se você encontrar um copo quebrado, uma parede riscada, alguma coisa feita, você pergunta, quem é que fez isso aqui? A depender da criança, vai acusar o cachorro. Foi o cachorro. Foi o Uau que fez. Como que o Uau fez isso, meu filho? Foi ele. Isso aqui é o espírito de Adão. Nós sempre queremos acusar alguém. Sempre foi assim. Porque nós herdamos a natureza pecadora. De fato, o pecado nos envergonha. E tem gente, para esconder, então, esse pecado, comete outro pecado, que é o caso de Pedro. Pedro mentiu. Não é você também o seguidor de Jesus? Aquele nazareno? Ele era para dizer, sou eu sim. E digo mais, estão errados. Não, ó, piu. Não, não sou não. Depois perguntou de novo, você não? Não. E começou a xingar ainda. O pecado dá em nós uma vergonha. O pecado cria em você medo. O próprio Adão disse, eu tive medo. Medo do quê? Medo da repreensão. Antes ele deveria ter a consciência de que ele devia contar tudo para Deus. Deus, eu errei, eu pequei, eu menti, eu fiz isso. E aí Deus, se tiver que punir, se tiver que puxar a orelha, puxa, mas é devagarinho. Você já tentou esconder um erro dos seus pais? Eu fiz isso várias vezes. Escondi quando minha mãe achava as 4 chineladas é porque eu cometi o erro e as outras 8 é porque eu escondi. Então tem um acréscimo aí. Ele teve medo. E a primeira coisa que o ser humano faz quando erra, quando está em pecado, é se esconder. Muitos não vêm para a igreja. Desaparece. O pastor diz, onde é que está fulano? Não veio. E aí quando o pastor liga para o fulano ou para fulana, minha irmã, meu irmão, faz tempo que você não vem para a igreja. Aí a desculpa, né? Em vez de falar a verdade, qual é a desculpa? Eu estava trabalhando, eu estava doente, eu estava atrasado, choveu, nevou, caiu um meteoro. Qualquer coisa serve para uma desculpa. E aí eu faço essa cara de paisagem e digo, é mesmo, minha irmã, é mesmo, meu irmão. Porque eu, como pastor, não posso lhe obrigar a vir, né? Isso é você em relação a Deus. Eu tenho vontade de perguntar onde você está em relação a Deus. Por que você se escondeu? Porque você não quer que o pastor saiba? Porque você não quer que a sua mulher saiba, o seu marido saiba? Pode ver, a gente se esconde. A gente apaga as mensagens, a gente esconde, a gente joga a culpa para o outro, a gente faz qualquer negócio, mas não fui eu. Não, eu sou santinho. É a natureza pecadora. Então vem aqui uma grande instrução da parte do Senhor. Não corra de Deus. Você está errado, você está errada. Faça ao contrário. Em vez de você correr, em vez de você acusar, em vez de você se desculpar, diga, fui eu. Somente eu sou culpado, eu. Porque o Senhor vai, sim, te punir, mas vai te abraçar. Como um pai, uma mãe, e às vezes é obrigado a dar ali uma palmada na criança, para que ela aprenda, mas depois o abraço, o carinho. Pior é se você não conta. Deus sabe que você está errado. E você fica fazendo cara de que não fez nada. E Deus está vendo. Você passa 2 vergonhas. Uma tentando fugir de Deus. A outra com os irmãos. Todo mundo sabe que está errado. Então, irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você. O que você fez de errado, assuma. Diga, eu fiz errado mesmo. Eu perdi a cabeça. E Deus vai lhe perdoar. As pessoas lhe perdoam. Deus. Agora, o que não dá é para correr igual Adão. Tive medo. Eu ouvi os seus passos e fiquei com medo. Adão, irmãos, ficou com medo do quê? De Deus descobrir ou ficou com medo de assumir? Hoje você precisa fazer essa pergunta para você. Não saia daqui sem que você responda para você. Você está com medo de assumir o seu erro? Ou você está com medo da opinião dos outros? Ou você está com medo da correção? Tem gente que tem medo que os outros descubram. Na verdade, irmãos, o nosso medo é continuar errando e Satanás jogando na nossa cara. Porque quanto mais rápido você procura ajuda, mais rápido você recebe ajuda. O doente, quanto mais rápido sabe do diagnóstico, quanto mais rápido começa o tratamento, quanto mais rápido toma o remédio, mais o remédio vai fazer efeito, daqui a pouquinho está pronto. Mas tem gente que se recusa a fazer o tratamento. Vocês lembram? Na década de 80,
Um cantor famoso, não vou dizer o nome, muito famoso, teve o diagnóstico de AIDS. Ele se recusou primeiro a admitir. Teve várias entrevistas, inclusive, onde ele dizia: eu não tenho AIDS. E todo mundo sabia que ele tinha. E ele se recusou e morreu. Morreu. Morreu no pecado, morreu negando que estava. Será que isso vai acontecer com a gente? Não. Não deixe que Satanás jogue na sua cara, não deixe que Satanás use isso. Medo. Adão teve medo. Muitos crentes têm medo de ver que Deus está vendo. A melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é nos derramar na presença do Senhor. Ele é o Pai da misericórdia. Sabe, irmãos, talvez o medo de Adão era desapontar Deus. Poxa, Deus me deu tudo isso aqui, eu errei, eu tenho vergonha de desapontar Ele. O que desaponta Deus, irmãos, não é ver o homem pecar. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O que desaponta Deus não é o fato de você errar, porque você é ser humano e você não consegue passar um dia sem pecar. Um dia sem... Um dia eu estou sendo bem, né? Uma manhã, quem sabe, algumas horas sem. Porque Deus lê também o nosso pensamento, não é só o que você faz. O que desaponta Deus, repito, não é o fato de você pecar. O que desaponta Deus é você tentar encobrir o óbvio para Deus. Ainda que a sua esposa não saiba, ainda que seu marido nunca desconfie, ainda que seus filhos não saibam, ninguém sabe. Deus conhece e sabe o que você faz, inclusive no oculto. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O que nós temos que decidir nessa noite é se nós vamos seguir enganando a Deus e nos enganando, e arrastando lata e sofrendo, ou se nessa noite nós vamos dizer: Senhor, eu quero aqui assumir as minhas consequências. O Senhor me perdoe. Ainda que o Senhor me bata, ainda que o Senhor me puna, é melhor do que o inimigo. A minha mãe tinha um ditado muito antigo, dizendo: é melhor que eu te bata do que a polícia te bata. Já ouviu esse ditado? Porque a mãe e o pai, por mais que tenha que castigar o seu filho, a mão da mãe, eu garanto que é mais leve que a mão do PM. E que a tonfa, a gente chama de fanta, né? Da PM. É melhor. É melhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9 e 10, diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo ponto que eu quero destacar, eles estavam nus. Homem e mulher viviam então livres. Mas agora um ficou com vergonha do outro e ficou com vergonha de Deus. Quando nós pecamos, ainda que você diga: eu pequei contra Deus, você peca contra o homem. E quando você peca contra o homem, você peca contra Deus. Eu estava nu. Sabe, irmãos, a nudez significa sem pureza. Sem pureza, sem proteção. Quando você está nu, você está sem proteção. Qualquer coisa pode tocar, qualquer coisa pode lhe queimar. O fato dele estar nu agora é como se Adão falasse: olha, eu agora estou sem o Espírito Santo, eu estou sem proteção, eu estou sem pureza, estou sem salvação. Então a segunda pergunta da noite, a primeira é: onde você está? A segunda é: como você está? Você está vestido com as vestes celestiais? Você está vestido com a roupa lavado pelo sangue do Cordeiro, ou você está nu? Como é que você se sente? Se você se sente envergonhado, se você anda escondendo, se você tem medo que alguém descubra o que você anda fazendo, eu quero dizer que você está nu. Nu espiritualmente. Você não tem proteção. Você tem medo. Você vive assombrado. Você é daquele que não deixa ninguém pegar o seu celular? Você é daquele que, quando recebe ligação, fala baixinho e sai para fora para atender? Bloqueia. Tem coisas que você faz e que ninguém sabe, nem mesmo sua família. Como é que você está nessa noite? Você está vestido? Você está apresentado? Indo um pouco mais à frente. No verso 10, Adão diz: eu me escondi. Eu me escondi.
Repito, todas as vezes que nós erramos, nós não queremos conversar com ninguém, nós não queremos pedir desculpa para ninguém. Eu me escondo. Só que você não pode se esconder de Deus, não é isso, gente? Alguém pode se esconder de Deus? Não? Abra sua Bíblia, Salmo 139. Calma, não vai ler o Salmo todo. 139, do verso 1 ao verso 7. Abra sua Bíblia. Salmo 139, de 1 a 7. E nós vamos ver se nós podemos se esconder de Deus. Salmo 139, de 1 a 7. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes tudo. Sabe muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos, sabe bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente. Tu pões a mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Para onde nós vamos? Se tudo ele sabe. Ele sabe absolutamente tudo, irmãos. Vai se esconder aonde? Vai negar. É pior, né? É mais vergonhoso ainda. Existe um ditado, irmãos, que a gente usa por aí. Diz assim: você pode correr, mas você não pode se esconder. Você pode até negar. Então, o que acontece com o ser humano? Se naquele ambiente eu errei, eu fujo daquele ambiente. Tem gente que anda fugindo, de igreja, de casamento em casamento, de relacionamento a relacionamento, de emprego a emprego, de casa em casa. Está na hora da gente, em vez de fugir, começar então a voltar por esse caminho e dizer: olha, patrão, eu fui errado contigo, ó, minha esposa. Começa a fazer o percurso contrário. Pare de fugir, pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder de Deus, não tem para onde ir, não. Às vezes, nós, como seres humanos, fazemos como crianças. Criança, quando brinca de esconde-esconde, ela esconde a cabeça, os olhos, e ela pensa: se eu não estou vendo o meu pai não está me vendo. Sabe aquelas crianças que se escondem atrás da cortina e escondem só o rostinho? O pai está vendo ela ali. Assim nós fazemos às vezes. Papel de criança. A gente faz coisa errada. Deus está vendo, e às vezes não só Deus, todo mundo está vendo, e a gente faz papel de criança. Ninguém está me vendo, ninguém sabe. Aonde você está escondido? Primeira pergunta, aonde você está? Segunda, como você está? E agora eu quero trabalhar essa última pergunta. Aonde você está escondido? Está escondido atrás das suas teorias, atrás da história que você contou? Você está escondido atrás do seu vitimismo? Você, um coitadinho, uma coitadinha, todo mundo é contra você? Você está escondido aonde? Não se esconda de Deus. É melhor se apresentar. Como Adão. Irmãos, a nossa história poderia ter mudado? Se Adão falasse: Senhor, ó, eu vou sair de trás da moita. Senhor, Eva errou, mas eu assumo, eu estou errado. Não seria melhor? Mas não. O homem seguiu fazendo assim. Até que Deus, então, colocou sobre a serpente as consequências, a punição, sobre a mulher a punição, sobre Adão a punição. E não foi só sobre Adão a punição. Sobre a terra, sobre os vegetais. Espinhos e abrolhos. O homem, então, ia manejar a terra. Nunca precisou plantar um pé de árvore, porque Deus fez o jardim. Agora tem que plantar semente. Mas a terra não é boa, a terra secou. Não tinha mais água. Irmãos, a consequência foi tamanha que não existe mais o Éden. Ninguém consegue achar. Acabou.
O homem conseguiu destruir tudo. Onde você está escondido? Cuidado para você não destruir o seu casamento, sua relação com a sua família, com pai, mãe, filho. Não destrua relacionamentos. Tem gente que prefere, roer o osso, não vou contar, não vou admitir. O que vai adiantar? Essa brabeza, tudo isso é contra o dono. É mais fácil a gente abrir o coração e dizer, Senhor, quando Deus chamou Adão, era para Adão dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou errado, me perdoe. Deus está chamando os pecadores nessa noite. Quando Deus chamou Noé, ele se prontificou. Noé, você vai construir uma arca. Vai levar 120 anos. Você não é engenheiro naval. Ele diz, mas eis-me aqui. Quando Deus chamou Abraão para viajar, quando Deus disse a Abraão, saia da sua terra, vá para um lugar aonde eu vou te chamar, onde eu vou te mandar. Ele diz, eis-me aqui. Quando Deus chamou Samuel, o pequeno Samuel, de noite, quando Deus disse Samuel, ele acordou no sono e disse, eis-me aqui, Senhor. Por 3 vezes, até ele compreender que Deus estava chamando. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou Maria, e diz, Maria, o seu nome vai ser bendito sobre a terra. Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ficar grávida. Ela disse, mas eu sou virgem. Mas o Espírito Santo vai. Ela disse, se Deus vai fazer, eis-me aqui, a sua serva está pronta. Quando Deus chamou Pedro, Mateus, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, e disse para eles, sigam-me. Eles largaram as redes, eles largaram a pescaria, eles largaram os barcos e seguiram Jesus. Quando Deus chama, a pergunta é, como você vai responder? Você vai responder como esses homens e mulheres que eu li aqui? Ou você vai responder como Adão? Não fui eu, não sei de nada, a culpa não é minha, eu não fiz nada, eu sou santo, eu sou santinha, eu sou a vítima. Como é que você vai atender a voz de Deus nessa noite? Onde você está? Como você está? E aonde você está escondido? Cuidado. Quando Jesus chamou aquele jovem rico, você lembra? O jovem rico poderia ter seguido Jesus também. Mas ele se apegou à riqueza. Ele disse, quer dizer que eu tenho que vender tudo que eu tenho? Dar aos pobres e te seguir? Não. Custou muito eu ter esse dinheiro. Tem gente que se apega ao pecado. Tem gente que se apega à vergonha. Tem gente que se apega ao orgulho. Eu não vou dar meu braço a torcer, não. Fique com orgulho. Todo orgulho é contra o dono. Vai morrer com orgulho. Naamã, que nós cantamos aqui, Deus então orientou para que ele fosse procurar o profeta disse, vai lá, tome 7 banhos. Naamã chegou naquele rio Jordão, barrento. Ele disse, lá na Síria tem o rio Farfar, límpido, transparente. Me mandou para vir nesse rio poluído. Estava com orgulho. E seus soldados disseram, meu pai, comandante, se o profeta lhe pedisse uma coisa difícil, se o profeta mandasse o senhor dar 3 pulinhos, plantar bananeira, o senhor não faria? E ele pensou, de fato, o senhor veio tão longe, custa, só mergulhar 7 vezes. E graças a Deus, ele aceitou aquela proposta. Ele se sentiu humilhado, entrou naquele rio nojento, 1 banho, 2 banhos, quando ele levantou no 7º, a pelezinha estava igual de um bebê recém-nascido. Quando nós aceitamos o tratamento de Deus, você é restaurado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Fique com seu orgulho, fique com a sua cabeça dura, fique com sua raiva. Você nunca será restaurado. Qual será a sua resposta se Deus te chamar? Qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer, eis-me aqui, Senhor? E vai abrir o seu coração nessa noite e vai confessar os seus pecados, e amanhã o seu dia começa diferente, amanhã o sol brilha diferente, amanhã as pessoas vão te ver diferente, amanhã você vai acordar diferente. Quem sabe aquelas dores que você somatizava desaparece. Quem sabe amanhã você se apaixona de novo pela sua esposa ou pelo seu marido. Quem sabe Deus transforma a sua vida para todo sempre. Se Deus te chamar, qual vai ser sua resposta?